Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Me chamo Fábio. O meu relato aconteceu quando eu era adolescente. Bem, eu morava num sítio com meus pais e meu irmão caçula. Éramos nós 4 e morávamos na região norte, aqui pro Baixo Amazonas. Pra cá, tem muitas regiões alagadas e de inverno, muitos locais sofrem com as enchentes. E morávamos num terreno que ficava inundado durante o inverno. Meu pai tinha uma vaca leiteira, mas ele também criava caprinos. Desde ovelha, bode, cabras, carneiros, era tudo misturado. E a gente se sustentava com o que produzíamos, através desses animais. Mas quando chegava o período de inverno, nossa casa sempre era afetada pela enchente, e não tinha como nós ou o rebanho ficarmos ali. Aquele local ficava há meses inundado. Então, meu pai tinha outra casa, que ficava mais para dentro na terra firme, e lá não alagava. Nesse período de alagamento, movíamos o rebanho para lá e nos mudávamos para essa casinha. Era um local mais simples, mais aberta, e não era tão bem feita quanto a casa principal, mas morávamos lá durante os meses que tinha enchente. Como morávamos mais isolados, não tínhamos vizinhos. As pessoas moravam muito longe uma das outras. Então, eu e meu irmão só tínhamos a companhia um do outro e fazíamos tudo juntos. Conforme fomos crescendo, fomos ajudando nosso pai, e ele foi nos ensinando tudo o que sabia. Desde andar a cavalo a cuidar do rebanho, fazer roça, atirar e caçar, e dentre outras coisas. A minha mãe sabia ler, e ela ensinava para mim e para o meu irmão. Como não tínhamos acesso a uma escola, ela nos ensinava o básico. Na sua juventude, ela se alfabetizou e ensinou o que sabia para a gente. Já meu pai não era alfabetizado. Assim, o tempo foi passando e crescemos naquela região. Quando eu tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, foi chegando a época do inverno e começamos os preparativos para ir para outra casa. Os meus pais foram na frente, levando algumas coisas na carroça que tínhamos. E eu fiquei com meu irmão para trás, organizando o restante do rebanho e íamos de cavalo até a nossa outra casa. E tudo isso em alguns poucos dias. Meu pai ia ajeitar o cercado e alguns detalhes até a nossa chegada. Depois de uns 3 dias, chegou a hora de eu e meu irmão irmos. Ali era só um interior, então devem imaginar que as estradas pelo meio da mata eram bastante desertas. Eu acordei antes do sol raiar. Recolhemos o rebanho de caprinos do nosso pai, montamos nos nossos cavalos e levamos o que era necessário. Tangemos o rebanho e fomos seguindo a estrada. Caso algum animal saísse da formação, meu irmão ia com o cavalo atrás do animal e colocava ele de volta ao rebanho. Por volta do meio-dia, paramos para comer. Tínhamos trazido comida dentro daquelas latas de leite ninho. Era a nossa marmita. Comemos uma farofinha de carne e aproveitamos para descansar um pouco. Nessa hora, as coisas começaram a ficar estranhas, porque os animais começaram a ficar assustados, esperneavam e gritavam agitados. Meu irmão perguntou o que os bichos tinham. Eu me levantei logo e peguei uma espingarda do meu pai. Eu já sabia atirar, então pensei que era alguma onça ou outro animal perigoso,
e fiquei olhando ao redor. Os animais ainda assustados e meu irmão tentando manter todos juntos. O alvoroço era grande, mas eu olhava para todos os lados e não via nada. Após um tempo, os animais se acalmaram. Montamos nos cavalos e continuamos o caminho. A primeira parte da tarde já estava estranha. A floresta estava muito quieta, nem canto de pássaro se escutava, e os nossos bichos nunca tinham se comportado daquela forma. Meu irmão não quis ficar mais para trás e veio para perto de mim. Mas era necessário que um ficasse na frente e o outro atrás, para manter a formação do rebanho. Mas ele estava com muito medo, e para acalmar ele, nós dois ficamos juntos, atrás, tangendo o rebanho. Já para o final da tarde, chegamos na estrada que levava até o terreno dos nossos pais. Ali, o caminho era mais largo e nos animamos. Já estávamos mais perto de casa e começou a escurecer. O rebanho estava muito quieto e novamente sentimos algo estranho. Meu irmão disse que estava com medo e eu também estava, só não sabia de quê. Como eu disse, a situação não era normal. Os animais não emitiam nenhum barulho. Acendemos os candeeiros que não iluminavam quase nada, mas seguimos o caminho. Andamos e de longe vimos nossa casa, e tinha uma grande fogueira acesa na frente dela. E de certeza que era o nosso pai, que tinha feito a fogueira esperando a gente chegar. Aquilo meio que me deu uma sensação de tranquilidade, e eu disse para o meu irmão que estávamos chegando. Ele deu um sorriso e se animou. Só que do nada, escutamos um barulho de galhos se quebrando, e vinha um bicho correndo por dentro do mato. Aquilo saiu mais à nossa frente e pulou em cima de um dos carneiros. O animal era grande e o carneiro gritou. Mesmo com pouca iluminação, deu de ver que o bicho sacudia o carneiro na boca. Eu não conseguia identificar o que era. Ele era bem escuro e tinha pelos bem pretos. Eu só comecei a gritar pedindo ajuda do nosso pai, e nessa hora eu nem lembrei que estava com a espingarda nas costas, e eu e meu irmão ficamos com muito medo. O bicho saiu com o carneiro na boca, batia, mordia, enquanto o pobre carneiro só gritava. O restante do rebanho se alvoroçou e começou a fugir pelas proximidades. Daí, só ficou na estrada eu e meu irmão, os cavalos e aquele bicho. Os cavalos empacaram e se recusavam a seguir em frente. Meu pai escutou nossos gritos e veio correndo também, gritando, perguntando onde a gente estava. Quando meu pai chegou próximo de onde estávamos e tentou nos achar, ele também iluminou com um candeeiro. A luz de ambos os candeeiros se encontraram, e aí ficou bem mais claro onde a gente estava, e vimos o bicho que estava em cima do carneiro. Aquilo lembrava muito um cachorro, mas era um cachorro magro e grande, com ancas largas. O pelo para a parte traseira era bem ralo, e na parte das costas era um pelo grosso. Aquele animal parecia que tinha sarna, e vinha das pernas dele até a cintura, e para as costas a doença ainda não tinha chegado. Ele era muito esquisito, era bem magro e dava até de ver as suas costelas. Quando meu pai veio, deu de cara com aquilo e até deu um grito de susto. O bicho estava na beira da estrada, mastigando o carneiro. Estava bem concentrado na sua refeição e não prestava atenção na gente. Meu pai passou por aquilo correndo e foi até nós. Nosso pai fez a gente descer dos cavalos e botou a gente atrás dele. Meu pai passou logo a mão na espingarda que estava nas minhas costas. Perguntou baixinho se estava carregada, e eu respondi que sim.
e ele apontou a arma para o bicho e se preparou. Nessa hora, o bicho olhou certo na nossa direção, largou o carneiro e se levantou, e ficou de pé que nem uma pessoa. Aquilo era muito alto, e o desespero bateu. Eu e meu irmão nunca tínhamos visto nada como aquilo, e era muito feio, e seus olhos pareciam duas brasas acesas. Meu pai foi andando para trás com a gente, e o bicho vinha na nossa direção. Meu pai deu um tiro que acertou bem no peito. O bicho sentiu o tiro. Ele recuou e abocanhou a carcaça do carneiro, e entrou no mato e saiu correndo. Após isso, meu pai nos pegou junto com os cavalos e corremos na direção da casa. Chegando lá, ele nos colocou para dentro, pegou mais munição e ficou na porta olhando. Com alguns minutos após tudo aquilo, nossa mãe perguntou o que havia acontecido. Contamos tudo para ela, e nosso pai na porta de pé. Não demorou muito e ele atirou de novo. Escutamos um barulho de algo grande correndo, seguido de gritos. E meu pai deu mais alguns tiros. Depois veio para casa, fechou a porta e ficou atento, olhando por uma fresta. Foi aí que ouvi pela primeira vez meu pai falando de lobisomem. Após meu pai fechar a porta, ele disse para nossa mãe que tinha um lobisomem espreitando a gente e o rebanho, e que, por sorte, o lobisomem havia pegado um dos carneiros, e não um de nós. O lobisomem ainda tentou se aproximar da casa, mas meu pai deu mais alguns tiros e fez o lobisomem recuar. E depois dessa última tentativa, não vimos nem escutamos mais nada. Porém, ninguém dormiu aquela noite. Depois dessa noite do avistamento do lobisomem, meu pai prendia bem as ovelhas, dentro do terreno de casa. Só que o lobisomem não veio mais. Acredito que meu pai acertou alguns tiros nele. E também acredito que esse bicho é inteligente, porque entendeu que meu pai tinha uma arma e podia machucá-lo. Enquanto era só eu e meu irmão, não tínhamos como nos defender, e o lobisomem se sentiu seguro. Mas quando viu meu pai com a arma, talvez ele tenha visto meu pai como uma ameaça, e não voltou mais aonde a gente morava. Para falar a verdade, naquela época eu nunca tinha ouvido histórias sobre lobisomens. Quem explicou isso pra gente foi o meu pai. Na hora do ataque, eu pensei que era algum animal normal, do mato, e que eu não conhecia. Mas meu pai contou histórias e disse que aquilo era a gente que virava e que atacava os outros. Era um ser perigoso e amaldiçoado. E depois que soubemos o que era, passamos a ter medo. De início, tivemos medo não por ser lobisomem, e sim por ser algo desconhecido para a gente. Bem, esse foi o meu relato, e obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!